Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é a Pauta, um podcast, um ambiente tranquilo, descontraído para a gente abordar sobre o processo jurídico aí e outros temas interessantes que venham aparecer para a gente. Meu nome é Leonardo, eu sou advogado já há 7 anos e nada melhor do que a gente abordar esses temas aí com quem criou e está tocando esse projeto, Dr. Walter. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o processo do trabalho, uma parte um pouquinho mais técnica. Tudo bem, doutor? Tudo certo? Tudo certo, Leonardo. Estamos aí hoje, vamos tentar desmistificar um pouquinho aí essa questão do processo do trabalho. Todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, mas é bem tranquilo aí. Vamos tentar esclarecer e encaixar algumas dúvidas práticas, né, que as pessoas têm nesse processo aí. Muito bem. Eu separei algumas perguntas aqui, tá? Até vou dar fazer uma colinha aqui. Nada a ver. O pessoal aparece muito lá no escritório, achando uma mística e achando que é muito fácil o processo do trabalho, né? Até pensa que é só entrar com o processo, a legislação acaba protegendo aí o empregado, mas né, a parte mais técnica não é bem assim, né? Como que funciona esse processo aí? Ele é mais técnico, tem bastante curva aí nesse trecho? É isso aí, Leonardo. Realmente, eu costumo dizer, não existe causa-ganha, né? E o processo trabalhista, as pessoas pensam muito nisso, né? Quer entrar e ganhar o processo. Não, isso tem uma série de situações ali que levam ao sucesso ou não do processo. Tá certo. O primeiro passo ali do processo seria a audiência inicial, né? O que o advogado tem que fazer para chegar preparado, assim como a parte, né? Eventualmente, o que tem que ser feito? Veja, via de regra, pela legislação, a legislação determina que a audiência trabalhista tem que ser una. É o que está lá na CLT, né? O que é uma audiência una? O juiz, justamente por o processo trabalhista ser mais simples, a legislação entende que deveria acontecer tudo numa audiência. Então a pessoa vai lá, tenta o acordo, levanta as provas e o juiz já daria a sentença. Esse seria o que a legislação determina. Mas, por conta da prática hoje, assim, a vida corrida, tudo mais, o que os juízes geralmente fazem? Eles separam esses trâmites, né, essas questões aí, né? Então ele marca uma audiência inicial, ele marca depois uma audiência que a gente chama de instrução, que é uma audiência que vai ouvir as provas, vai levantar as provas, e depois ele vai marcar uma data onde ele vai dar a decisão dele, que é a sentença, tá? Voltando na tua pergunta, eu só esclareci isso para o pessoal poder entender um pouquinho ali o que é. Da audiência inicial, o que as pessoas... que acontece na audiência inicial? Essa audiência inicial, ela tem o objetivo de tentar um acordo, tá? É o primeiro passo. A Justiça do Trabalho sempre busca uma tentativa de acordo, tá? Então, essa audiência inicial, muitas vezes o juiz pede até para a empresa não apresentar defesa ainda. Então, sim, a parte entra com o processo e essa audiência se busca essa tentativa de acordo aí. Tá? Certo. E quais são os erros mais comuns aí nessa audiência inicial? Pois é. Todo mundo, por ser uma audiência simples, que é só uma tentativa de acordo, muitos advogados e até as partes não vão preparados para essa audiência, né? Eles não estudam o processo. É só uma tentativa de acordo. Então ele pega lá, olha o processo, eu estou pedindo aqui 10 mil. Eu vou chegar lá, vou pedir 10 mil para acordo. Tá? E ele não se prepara, ele não vê o que está sendo pedido no processo. Ele não entende o processo. Né? Então ele vai... risco de uma criação de prova, alguma coisa desse Exatamente, porque o juiz tem essa faculdade de chegar na audiência também e falar, olha, não deu acordo, né? Doutor, na próxima audiência, que provas que você pretende produzir? Se a pessoa não estudou o processo, ela vai, não sei, doutor, peraí, deixa eu olhar aqui. Testemunha, vai ter que fazer alguma perícia, alguma coisa nesse sentido. Ele tem que explicar, às vezes até porque o juiz quer saber ali, porque ele quer saber se é um processo mais complicado ou não, ele quer organizar a pauta dele, ele faz esse tipo de situação e ele pode fazer isso. Ou também, o que eu costumo fazer nas minhas audiências iniciais? Eu repassar o processo com o cliente. Eu chego um pouquinho antes da audiência ali, e sento com o cliente e ele fala, olha, você falou aqui que você trabalhou de tanto a tanto, que você ganhava tanto, que você fazia tal horário, é isso mesmo? Não, é isso. Por quê? Porque vai relembrar o cliente daquilo que ele pediu.
Porque o juiz também tem a faculdade de chegar nessa audiência e falar, doutor, já para agilizar aqui eu vou ouvir o seu cliente, eu vou ouvir ele. Né? E muitas vezes ele esqueceu, então é interessante você ir preparado. E os erros mais comuns que eu vejo é isso. Advogado não se preparar e parte também não se preparar e não entender o que vai acontecer nessa audiência. E o fato de a parte não se preparar para a audiência pode levar até, do outro lado até, né, eu digo do empregador, pode levar a eventual confissão ficta, né? Ou até mesmo do autor, de às vezes cair numa contradição, alguma coisa nesse sentido, né? Explica mais um pouquinho pra gente sobre o que é isso. Primeiro, vamos lá, vamos falar aqui pro pessoal para entender o que é confissão ficta, né? O que é esse palavrão aí, confissão ficta. Assim, a parte, ela não faz prova para ela. Então, tudo que ela falar não é prova. Então, você acha que você tem um direito. Então, você fala, olha, eu trabalhei tanto tempo sem registro. Você tem que provar isso. Então, só essa palavra da pessoa não serve como prova, tá? O que é a confissão ficta agora, então? Digamos que... Mas ela faz prova contra, isso que eu quero dizer. Ela faz prova contra. Digamos que ela chega na audiência e o juiz pergunta, você trabalhou sem registro? Ela colocou isso no papel, que ela trabalhou sem registro. Daí ela chega na audiência e fala, não, eu trabalhei com registro, eles registraram minha carteira. Ou seja, ela confessou, ela fez uma confissão ali que ela trabalhou com registro. Então, como é que ela está pedindo um registro se ela trabalhou com registro? Entra em contradição. Entra em contradição, a confissão. E também tem a questão da empresa, né, que se perguntou da empresa, se a empresa não levar alguém para representar ela, né, tem que ter alguém lá representando a empresa. Eu entrei com ação contra uma empresa, eles têm que levar alguém que trabalhou lá, não alguém que trabalhou, mas alguém para representar ela, tá? E digamos que não vai ninguém. A empresa apresentou a defesa, mas não vai ninguém. Isso também é uma confissão, né? Porque eu não estou me defendendo, eu não vim, eu não quero me defender. Então eu estou confessando, tudo que ele falou é verdade. Revelia? Revelia, né? Revelia. Ou se for audiência de instrução, né, que a gente vai ver lá mais para frente, que daí cai na questão da confissão ficta, né? É uma confissão, assim, ficta quer dizer de fictício, de algo, né, que se imagina que pode ter acontecido. Então a ficta é disso daí. Certo. E dentro dessas audiências aí, quando que é melhor você forçar, você insistir na conciliação dentro do processo, ou melhor instruir o processo mesmo e vamos, né? Eu sempre digo que o processo do trabalho é sempre melhor você tentar buscar um acordo. O acordo é melhor para todo mundo. Você sabe, você trabalha lá no escritório, você sabe que o nosso escritório lá, o Tesseroli Fontes, ele sempre prima por isso, para buscar o acordo e resolver a solução, né? Para resolver o processo, né? Dar uma solução para a pessoa. Até pela expectativa de tempo, né? Exatamente, pela expectativa de tempo e tal. Então, assim, a gente sempre busca a conciliação. É óbvio que você não vai fazer um acordo se vai prejudicar teu cliente, né? Eu sempre também eu gosto de dar exemplos práticos, né? Digamos assim, você o cliente lá pediu equiparação salarial. O que é equiparação salarial? Duas pessoas trabalham fazendo as mesmas atividades, as mesmas coisas. Uma ganha um valor maior, outra ganha um valor menor. Essa que ganha um valor menor entrou com a ação e pedindo para ganhar a mesma coisa que essa que ganha um valor maior. Ela pede equiparação, tá? Digamos lá que na soma essa pessoa está pedindo R$10.000 dessa equiparação. A empresa apresentou defesa, juntou documentos e realmente é essa pessoa que ganhava mais. E o meu cliente está falando assim, ele falou, olha, doutor, eu tenho testemunha, eu sei que eu vou conseguir provar que eu fazia a mesma coisa. Certo. Eu chego na audiência e falo, olha, eu quero R$10.000. A empresa vem, não, vamos fazer um acordo por 1.000. Putz, mas eu tenho todas as provas, eu tenho uma chance de atingir esse objetivo, né? Por 1.000 é muito pouco. Mas digamos que chega ali nos 8.000, porque sempre existe o risco. Então, assim, vamos fazer um acordo. É pouca diferença, que pode ser que se ganhe, né? Mas vai demorar 1 ano, 2. Então é melhor fazer o acordo nesse sentido. Mas sempre analisando caso a caso.
Tá certo. Tá? Não deu acordo, não deu certo a audiência inicial. Qual que é o próximo passo? O que acontece a partir daí? Aí o juiz, geralmente, ele vai marcar uma audiência que chama audiência de instrução, que é uma audiência em que ele vai verificar as provas. Né? Ele vai olhar os documentos, ele vai ver se vai ser necessário uma perícia, às vezes numa questão de adicional de insalubridade. Tá? E nessa audiência também vai ser ouvido testemunhas. Tá? É sempre importante. Na Justiça do Trabalho, prevalece o princípio da oralidade. Ou seja, o que é o princípio da oralidade? Tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que o juiz conta muito mais, às vezes, do que a prova escrita na Justiça do Trabalho. Às vezes tem um documento assinado, esse documento assinado tem muita relevância, mas às vezes se leva uma testemunha e demonstra que esse documento assinado foi assinado sob coação, foi assinado por uma outra pessoa, né, uma falsidade de assinatura, alguma coisa. Então, na Justiça do Trabalho, prevalece o princípio da oralidade. Então, sempre é importante, muito importante, as testemunhas no processo do trabalho. Tá certo. Até a gente ia pautar esse cenário de quando é preciso ou não a testemunha, mas então sempre que há algum momento ali onde a gente precisa comprovar sem ter uma prova documental, é interessante ter essa testemunha, né? Exato. Sempre é interessante conversar com o cliente, né? Tem o documento lá, por exemplo, tem os recibos de pagamento, tem os cartões pontos, né? Principalmente cartão ponto. Na Justiça do Trabalho você discute muito a questão do cartão ponto, se são cartões manipulados ou não, né? Manipulados é quando a pessoa bate o cartão e a empresa vai lá e altera os horários para não dar hora extra, né? A testemunha consegue desconstituir essa prova documental? Consegue. Aí se você for lá e falar para o teu cliente, olha, esses documentos aqui foi você que fez, foi você que assinou, se ele falar, não, fui eu, tá tudo certo. Não tem por que você levar a testemunha, né? Sim. Tá num documento, ele mesmo está confirmando que está no documento. Já uma confissão que a gente tinha citado. Exatamente, volta na confissão, mas é uma confissão que realmente, também existe a lealdade processual, né? Você tem que ser, né? Você não vai pedir aquilo que você não tem direito, né? Sim. Então a testemunha, mas ele fala, não, esses cartões aqui a empresa manipulava, esses horários aqui não são os horários que eu fiz, então eu vou levar a testemunha para comprovar essa situação. Entendi. E existe um croquis interno teu que você acaba trabalhando para você organizar esse procedimento com as testemunhas, evitar uma contradição, algo nesse sentido? Não, Leonardo, até você também, né, como advogado, sabe, sei que é a pergunta aí que o pessoal faz, mas a testemunha, a gente, por questões éticas, por questões de lealdade processual, como eu falei, você não pode orientar a testemunha. A testemunha tem que falar aquilo que ela sabe, né? Então, eu costumo conversar com a testemunha para entender o que ela sabe, até para ganhar tempo. Às vezes não vou fazer pergunta de alguma coisa que a pessoa não sabe. Então eu chego antes da audiência, eu vou conversar com a testemunha. Vou perguntar, você viu tal fato, você sabe mais ou menos disso? Eu não vou falar o que ela tem para falar. Não vai interferir no... Não vou interferir no depoimento dela. Inclusive, eu falo para elas que elas têm que falar a verdade. Inclusive porque, se ela mentir, o juiz pode condenar ela a uma multa e pode, inclusive, mandar ela responder um processo criminal por falso testemunho. Crime. Tá? E em relação a isso, tem uma história interessante que eu passei, né, que eu vivi. Foi numa audiência... aí numa das varas aí que a gente sempre está fazendo, que a outra parte viu conversando com a testemunha. Nós estava ali na rodinha, né, conversando, e a gente estava pedindo acidente de trabalho. Nossa cliente tinha se machucado, e ela dizia que machucou as costas. E eu cheguei para a testemunha e perguntei, você viu o acidente? Você sabia como é que foi? Ela falou, não, eu vi. Daí eles gostam de falar, né? Eles gostam de... Aí eles contou toda a história lá, daí ela caiu e machucou a barriga. E eu ali na conversa, ali no trampo, falei, não foi as costas? Foi as costas. Aí entramos na sala de audiência, né? O juiz, o advogado viu essa conversa, porque eu converso na frente de todo mundo ali, né? Não tem por que esconder. O advogado falou, estava orientando as testemunhas. Eu vi lá fora. Ele falou que era para ela falar que foi acidente, que machucou as costas. E o juiz colocou tudo isso na ata, né? Eu quero que conste na ata, e o juiz foi colocando. Só que era um juiz ali que eu já fazia audiência há muito tempo, né? Já tive... ele perguntou, doutor, e daí, o que aconteceu? Eu falei, doutor, o senhor sabe minha postura, né? Já fizemos centenas de audiências aqui, o senhor sabe como que eu ajo. Não orientei, né? Eu perguntei ali e acabei me expressando dessa forma, mas se
Daí eu fiz um acordo até com a outra parte, né, com outro, falei, doutora, se eu desistir de ouvir essa parte no processo aqui, a doutora concorda de ouvir minha testemunha? Não, concordo, doutor, concordo, então tá. Aí eu tirei essa parte, que não era uma parte tão importante ali no processo, né? Não ouvi sobre isso e a testemunha foi ouvida e seguiu. Tá certo. Um ponto bem importante que ocorre também na parte civil, que é o meu... Não vem me complicar e me trazer a parte civil aí. Não, mas eu ia falar da contradita de testemunha, né? Que é o momento em que a outra parte fala que essa testemunha não pode servir para o processo. Isso acontece bastante no processo trabalhista? Acontece e é muito comum. Muito comum. Inclusive, acontece porque como a primeira coisa que o advogado faz na audiência trabalhista, geralmente o advogado da empresa, principalmente, é contraditar a testemunha por amizade íntima, né? Dizer que eles são amigos, dizer que são amigos. Porque eles não conhecem, né? E muitas vezes, e por que isso? Porque muitas vezes, realmente, a pessoa leva lá um amigo, né? E ele fala, não, eu realmente sou amigo dele. Daí o juiz já emenda ali, mas o senhor veio aqui para querer ajudar ele, quer prejudicar a empresa. Se o cara, se o amigo ali, o cara tem um pouquinho mais de conhecimento, ou se realmente não tem interesse, ele só quer falar a verdade, ele vai dizer, não, eu vim aqui para dizer o que eu sei. Aconteceu várias vezes já disso. Mas muitos dizem, olha, eu sou amigo, eu vim aqui para ajudar, porque ele sofreu muito lá na empresa. Aí o juiz mas muitos juízes têm essa percepção, né? Os juízes, assim, eles são muito preparados, né? Eles têm essa percepção de entender essa posição daí eles falam, olha, eu vou avaliar isso no depoimento. Se o cara começar a puxar muita sardinha ali para um lado, no depoimento ele anula e... Família pode ser testemunha? Não, família não pode também, parente, essas coisas não pode, não lembro até que grau aí, mas se não me engano, até 3º grau não pode ser testemunha. Mas pode entrar como informante? Pode entrar como informante, mero informante. É sempre bacana avisar o juiz já, né, também, para não passar constrangimento. Eu tenho esse é o meu métier ali, já a minha prática, de chegar ali e avisar, olha, eu não tenho testemunha, doutor, mas eu tenho informante, eu quero ouvir. Qual que é a diferença, doutor, entre testemunha e informante? A testemunha, ela presta compromisso, tá? A testemunha é aquilo que eu falei. Se ela testemunha for lá e ela mentir, ela tem todo aquele risco de pagar uma multa, ser processada, responder um processo criminal. Então a testemunha, o juiz fala para ela chega, quando ele pergunta assim, você veio aqui para dizer a verdade? Ele fala, não, vou dizer a verdade. E o juiz fala isso, olha, se você mentir, você pode ser processado, você pode pagar uma multa, eu posso oficiar a Polícia Federal para você responder um processo, tá? Então a testemunha é isso. O informante não. O informante é uma pessoa que vai lá para dizer o que sabe, mas o juiz não faz ela prestar esse compromisso, tá? Então, como você falou, um parente. Em tese, assim, o que se pensa? Que um parente vai lá para tentar ajudar, né? Então, assim, esse depoimento desse informante não tem tanto peso quanto o depoimento da testemunha, tá? E isso no processo tem muita relevância, porque, assim, a testemunha, o juiz, a princípio, entende que ela não mentiu. O informante, o juiz pode entender, assim, dependendo do que a pessoa respondeu ali, puxando muito a sardinha, como eu falei, que mentiu. O depoimento do informante vai para dentro do processo ou não? Vai para dentro do processo, o informante vai colocar, o juiz vai transcrever, e inclusive o juiz pode dizer que é um indício de prova, né? Ele não pode se basear totalmente a sentença em cima do que o informante falou, mas no conjunto das provas ele pode dar relevância àquilo ali. Com relação ao número de testemunhas, quem tem mais chance de ganhar, ou isso não interfere? Não, isso não interfere. A legislação também determina o número de testemunhas no processo. Lá, processos, vamos dizer assim, acima de 40 salários mínimos na Justiça do Trabalho, você pode levar até 3 testemunhas. Processo abaixo desse, que é o rito sumaríssimo, daí no máximo 2, tá? Mas não é quem ganha mais. Quem tem mais testemunha ganha. É quem sabe mais. Né? Então, digamos que eu levo uma testemunha, mas essa testemunha sabe tudo. Ela é uma testemunha firme, ela respondeu tudo que precisava, ela explicou direitinho para o juiz lá, e a empresa, digamos que levou 2 testemunhas, mas elas se contradisseram, ficaram respondendo meio assim. Não, o depoimento daquela testemunha lá que foi mais firme, que explicou direitinho, tudo tem mais peso, mais relevância que o depoimento das outras 2.
Tá certo. E depois dessa audiência de instrução, o que vem? Aí o juiz, se achar ali que já está convencido de tudo que está sendo discutido, ele vai marcar a sentença. No processo civil tem a etapa de alegações finais, para a gente fazer um resumo do processo. Isso tem no processo do trabalho também ou não? Tem, mas geralmente é ali já na audiência de instrução, ali o juiz já abre um prazinho ali, querem fazer razões finais, né? Você pode dizer, pode ser remissivas. O que é remissivas? Remissivas você vai remeter tudo aquilo que já foi dito antes, né? Ou você vai pedir para o juiz, ou você vai apontar ali uma testemunha falou alguma coisa, você só vai alertar o juiz ali, doutor, a testemunha tal ali que eu estou pedindo hora extra, ela falou ali naquela parte do depoimento dela ali que aqueles cartões eram manipulados. Eu só chamo atenção, assim, é bem... Ou se eu quero chamar atenção por alguma coisa mais relevante ali, quero fazer apontar, ou quero demonstrar, por exemplo, a hora extra, eu quero já demonstrar ali, quero fazer um demonstrativo nas razões finais ali, com aquilo que a testemunha falou, eu peço um prazo para o juiz ali, mas ele defere, é um prazo curto. Existem também as razões finais, mas é bem... Mas deve fazer via petição, daí. Via petição. Entendi. Petição, mas... E na parte da sentença, como você falou, depois de avaliar todas as provas, o juiz vai dar a sentença, né? Isso. Explica mais um pouquinho sobre essa parte da sentença, ali, o que o juiz tem levado em consideração ali, parte testemunhal, eventualmente uma perícia? O processo trabalhista, ele é um pouquinho diferente dos outros processos, porque você não discute uma coisa só no processo, né? Você discute vários assuntos no processo. Então, você vai discutir, às vezes, no processo, vai discutir hora extra, adicional de insalubridade, equiparação salarial, dano moral. Então, você discute várias situações, tá? Nessa sentença, o juiz vai analisar cada ponto desses daí e vai dar o posicionamento dele em cada ponto desse. Então, ele pode ser uma sentença, digamos assim, parcialmente procedente. Ou seja, a pessoa ganhou hora extra, ganhou sinal de salubridade, mas não ganhou dano moral. Então, ele vai analisar ali os depoimentos, a prova pericial, por exemplo, do adicional de insalubridade, se ele for julgar, né, ele vai ver lá o laudo do perito. Então, ele vai analisar isso, né, e vai dizer se a pessoa tem direito a isso. E o que muitas pessoas pensam é que o juiz já vai dizer quanto que ela tem direito a ganhar nessa sentença, né? Ela pensa assim, putz, o juiz vai me dar a sentença, mas ele já vai dizer assim, quanto que eu tenho que ganhar? Não. O juiz vai dizer que ele tem esse direito. Então, ele tem direito a 2 horas extras por semana. E dele vai dizer como é que vai ser feito o cálculo dessas 2 horas extras. O adicional de insalubridade é a mesma coisa. Ele vai dar ali a sentença, olha, o laudo apontou que tinha direito, que trabalhava em ambiente insalubre, né, que podia fazer mal para a saúde dele, então direito adicional. Liquidação de sentença. Aí, exatamente, vai para uma liquidação. Depois disso, vai para uma liquidação. Um perito vai fazer o cálculo daquilo que o juiz falou. Existem diferenças de sentença dentro do processo do trabalho? Existe, porque uma sentença pode ser, como eu falei, procedente, né? O cara vai ganhar tudo, né, que está ali. Parcialmente procedente, ele vai ganhar alguma coisa e não vai ganhar outra. E pode ser totalmente improcedente, quer dizer, ele não vai ganhar nada. O juiz analisou todas as provas e viu que aquela pessoa não tinha direito. Entendi. Qual que é o recurso cabível disso aí, doutor? Tem como recorrer? Vai para onde? Quem que analisa? Cara, aí a gente vai entrar numa outra esfera. Eu preferia ficar aqui, mas cabe recurso, sim. Aí a pessoa pode recorrer, vai lá e levar esse processo para o tribunal, né? Mas eu acho que aí dá pra gente fazer uma outra conversa, uma outra hora e conversar, porque também é um pouquinho mais complexo. Abordar a parte mais técnica. Isso. Muito bem, eu acho que ficou bem claro. Então não é só entrar com a ação, a gente tem bastante curvinha aí dentro desse caminho para seguir, né? É isso, doutor. Queria te agradecer. É o que eu costumo, assim, só finalizando, né? Eu costumo dizer que o processo do trabalho é como se fosse uma trilha, né? Que você vai por uma caminhada, você vai fazer uma trilha. Você vai pegar um guia. Teu guia é o advogado. Só que você tem que estar equipado para caminhar nessa trilha. Você tem que estar o tênis correto, você tem que levar água, você tem que, né? Então você vai se ajudar para chegar ao final da trilha. E no processo do trabalho, eu digo que se você for o reclamante, né, quem vai pleitear, você tem que dar as ferramentas para o advogado, que seriam os documentos, se você ter uma testemunha boa, né? Então, se você tiver tudo isso, como a gente viu aqui, chegar no final do trabalho vai ter acesso. Tá? Muito bem. Então é isso, doutor. Mas parece que, eu não queria cortar você ali, mas parece que está tendo
Tá tendo, o pessoal quer fazer perguntas ali. Opa, no Instagram? Tem umas perguntas aqui, Dr. Walter, que vieram lá do Instagram, tá? Tá. Eu vou perguntar aqui, daí você vai respondendo aí pra gente. A primeira é, se eu fizer um acordo, vou sair no prejuízo? Como saber se é justo? É aquilo que eu expliquei, né? Processo do trabalho, você sempre busca a conciliação. E no acordo não tem quem perde e quem ganha. O próprio nome diz, é um acordo. Se é justo, sim, aquilo que eu expliquei também, falei daquela situação da equiparação salarial. O cara pede 10 mil, eu não vou fazer um acordo por 1.000 se ele tem condição de atingir esse objetivo dos 10 mil. Então não é justo se eu fizer um acordo de 1.000. Né? Tem que ser um acordo justo. Mas se eu fizer um acordo de 5 mil, eu tenho chance de ganhar mais? Tem. Mas o risco de perder também existe. Mínimo, mas existe. Então vamos fazer um acordo por 5 mil? Beleza. Não é nem lá nem cá. Então pode ser que seja justo. Certo. Beleza. Se a pessoa trabalhou sem carteira assinada, o que ela pode pedir exatamente? Só o registro ou também diferenças de salário e FGTS? Trabalhou sem registro. Primeira coisa, ela vai pedir o registro em carteira, porque isso daí vai contar para ela lá depois para aposentadoria, né? E ela pode pedir todas as verbas decorrentes desse vínculo de emprego. Férias, 13º, fundo de garantia, multa do 40%. O que a prática nos mostra? Geralmente quem trabalha sem registro é porque tem uma condição de amizade ali, né? Então a pessoa começa a trabalhar, puta, você é meu amigo, vou te ajudar, venha trabalhar comigo aqui. E a pessoa começa a trabalhar, aí chega no final, dá um desentendimento, ou um para de trabalhar, ou o outro manda embora. Chega ali no final, o cara, puta, vamos fazer um acerto. Os caras fazem ali no papel, você teria direito mais ou menos a receber aqui uns 5 mil, vou te pagar uns 3 aqui e ficamos por isso mesmo. Beleza. Aí o cara entra com a ação, vai pedir o vínculo e vai pedir todas as verbas. Mas é importante, daí entra a questão da lealdade processual, você informar, mas no final lá ele me pagou 3 mil. Então o juiz vai calcular o que eu falei, o juiz não vai dizer quanto que ele tem que ganhar, mas ele vai dizer que ele tem direito a essas verbas e vai mandar bater esse valor de 3 mil que ele recebeu no final. Ou seja, então ele pode pedir tudo. Aqui é uma que a gente já conversou, mas vamos dar uma reforçada aqui no assunto. Ouvi dizer que uma amiga ou parente não pode ser testemunha. Por quê? Aí também, aquilo que a gente já até falou aqui, né? Você parte de um pressuposto que uma amiga vai querer te ajudar, né? Então, por isso que não pode ser testemunha, ela pode ser informante. Então, digamos que ela trabalhou e juntas, as duas trabalharam juntas, lá nesse caso, né, são amigas, né, trabalharam juntas, tal, mas além de trabalhar juntas, elas eram amigas de frequentar a casa de uma da outra, ir em festa juntos, a uma é madrinha da filha da outra, né? Então parte-se desse pressuposto que essa amiga que vai querer ajudar ela. O juiz não tem como colocar essa pessoa numa situação assim que vá, primeiro, vai colocá-la numa situação desconfortável com relação à amiga, né? E também trazer uma possível prejuízo para a empresa, porque aquela pessoa, às vezes, não mentir, mas querer aumentar, né? Então é complicado isso para a justiça. Mas pode levar como informante. Aí não vai prestar compromisso, o juiz vai sobrepesar esse depoimento dela e vai dizer se é relevante ou não. Então por isso que não pode, amiga. Beleza. Aqui temos 2 perguntas em uma. Eu trabalhava 12 por 36, mas algumas vezes eu tinha que substituir meu colega, tendo que ir trabalhar no outro dia novamente. Daí, quando isso acontecia, eles me pagavam R$100 por este dia. Isso é certo? E o meu supervisor me mandava o WhatsApp quando isso acontecia. Só o WhatsApp serve como prova ou eu vou precisar de testemunhas também? Então, vamos lá. Vamos primeiro ali separar a questão ali do 12 por 36. O 12 por 36 é uma jornada válida na nossa legislação. A pessoa pode trabalhar 12 horas e vai para casa e descansa 36 horas. Digamos que ela trabalha das 7 da manhã às 7 da noite. Então ela vai dormir, outro dia ela vai descansar o dia inteiro, aí ela vai dormir de volta e vai trabalhar daí no dia seguinte. O que acontece? Muitas vezes acontece. A pessoa trabalha às 12 horas, vai para casa, dorme, amanhã o parceiro, que é o caso desse, provavelmente esse daí, o cara faltava, o supervisor mandava, olha, fulano faltou, vem aqui cobrir ele. O cara ia lá e trabalhava 12 horas de novo. Ou seja, ele dobrava, né? Então ele trabalhava um dia, trabalhava o outro também. Ele só descansava, trabalhava 12 por 12, na verdade, né?
e a empresa pagava os R$100. Então, isso não é certo. Tá? O que acontece? Esse outro dia que ele trabalhou, a justiça entende como hora extra. Tá? Então, ele trabalhou 12 horas, ele voltou no outro dia, essas 12 horas do outro dia pode ser considerado como hora extra. O juiz pode desconsiderar esse 12 por 36, dizer que esse não é válido, esse sistema, nesse caso, não é válido, e mandar pagar todas essas outras horas como hora extra. Então veja que prejuízo para a empresa, né? E eles pagavam R$100 ainda, Bulgar. Dependendo do tempo de casa que esse funcionário tem. Aí o juiz vai mandar descontar esses R$100, né? E vai dar uma paulada essa ação aí, provavelmente. Voltando agora à questão da prova. WhatsApp é uma prova muito forte, só que também não é uma prova suficiente. A gente sabe que hoje existem muitas ferramentas aí que você consegue alterar as conversas do WhatsApp, né? Então você junta ali a conversa, né? Se a empresa vier e disser ali na defesa, impugnar, né? Contestar esses prints do WhatsApp, dizer, olha, esse WhatsApp não é válido, não pode. Aí você vai avaliar e vai levar uma testemunha para comprovar que essa pessoa trabalhava esses outros dias. Trabalhava um dia assim, o outro também. Então, você leva uma testemunha e reforça isso. Agora, digamos que não, que a empresa chegou simplesmente, né? E falou, não, realmente, não impugnou, o advogado comeu bola ali, não impugnou esse documento, esse WhatsApp, aí não precisa de testemunha. Aí você já fala para o juiz, olha, juiz, não impugnaram e passa, daí já tem validade. Maravilha. Eu fiz um acordo, mas eu vi que o processo está aguardando sentença. Por quê? Ah, bem lembrado. O processo sempre se encerra com uma sentença. Tá? Independente de ter acordo ou não ter acordo, é sempre uma sentença que encerra o processo. O juiz precisa dar uma decisão. Então, o que acontece? Você levou um processo para a justiça porque você não se acertou com o teu patrão ali, né? Vocês não se acertaram e você foi pedir ajuda para o juiz falar quem tem direito. Só que no meio do processo ali o juiz, né, fez uma conciliação e vocês resolveram através do acordo. O juiz vai dar uma sentença homologatória. Ele vai dizer, não, o acordo entre eles tem validade perante a justiça. Está resolvido. Tá? Tanto que daí a pessoa... não fiquei satisfeito com o meu acordo, quero entrar com o processo depois de novo, porque eu não fiquei satisfeito, achei que a empresa pagou muito pouco. Foi para casa, todo mundo ficou buzinando, você fez acordo, aí como acontece, né? Vai para casa, a pessoa, só recebeu isso, aqueles vagabundos tinham que pagar mais. Não, você fez o acordo, o juiz deu uma sentença. Essa sentença tem validade, o cara não vai poder entrar depois e cobrar de novo. Então a sentença é uma posição que o Estado deu, falando, olha, tá tudo certinho. Se você não ficou satisfeito, o problema é teu. O Ministério Público do Trabalho tem que dar parecer também? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Mas o juiz tem que dar uma sentença. Por que no caso dele, aí, provavelmente, o que eles fizeram? Os advogados se conversaram, né, entraram em contato, fizeram esse acordo por petição. Fizeram um acordo. Não foi em audiência, não foi um acordo em audiência. Então eles protocolaram lá, esperaram o juiz, tem que dar uma sentença. Na audiência, quando você faz o acordo de audiência, como a gente falou lá atrás, na própria audiência o juiz já dá essa sentença. Uma sentença bem simplesinha. Né? A audiência serve como sentença. Serve como sentença. Não é uma sentença grande, o juiz não tem que explicar os motivos diferentes de dizer procedente ou não. Ele só vai dizer, as partes estão de acordo, homologo a sentença, homologo o acordo entre as partes e está resolvido. Sim. É bem simples, mas é uma sentença. Isso é uma sentença. Beleza, e vamos para a última pergunta, que é, eu trabalhava como balconista, mas todo dia eu tinha que fazer a limpeza da loja. Entrei com uma ação e pedi acúmulo de função. Minha testemunha que trabalhava comigo confirmou na audiência, mas mesmo assim eu não ganhei ainda, não consegui falar com o meu advogado. Por que será que eu não ganhei? Eu acho que ela não conseguiu falar com o advogado, não explicou para ela ainda. Mas vamos lá, nem sempre... O que você prova, né, aquilo que você acha que é direito, às vezes não é. Tá? O acúmulo de função é um caso bem, bem típico disso. Né? O acúmulo de função só existe quando existe uma convenção coletiva, um acordo coletivo dizendo quais são as atividades de cada pessoa. E se a pessoa desenvolve uma função dentro do horário de trabalho e depois, fora do horário de trabalho, desenvolve outra,
existe um acúmulo de função. No caso dela, aí não, é uma coisa assim, bem simples, né? Ela era provavelmente deve ser um comércio pequeno, né? Não tem condições ali de contratar uma faxineira, alguma coisa, e os próprios funcionários fazem limpeza do local. Isso é permitido pela legislação. Então não chega a ser um acúmulo de função. E ainda que a testemunha dela tenha comprovado isso, falar, não, realmente ela fazia isso, deve ser uma colega dela, nós fazíamos, a gente revezava ali, o que acontece muito é revezar, hoje eu limpo, amanhã é você que limpa, né, dentro dessas coisas pequenas. E mesmo comprovado, não é dizer que ela tenha direito a isso. Então realmente ela não vai ganhar esse acúmulo de função. Beleza? Explicadinho, eu acho, tudo. Não tem mais dúvidas aí? Não, por enquanto é só, mas pode mandar, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, mandem nos comentários aqui nesse vídeo, e a gente vai responder no próximo. Beleza, fica à disposição. E é isso aí, doutor. Então é isso, doutor. Muito obrigado. Se você gostou, curta, compartilhe, ajude esse tema aí tão importante chegar para cada vez mais pessoas e nos mande dúvidas também. Afinal, a tua dúvida pode ser também a nossa pauta. Até mais. Obrigado, doutor.